outra questão, quando se fala em circuitos e dispositivos eletrônicos, vocês provavelmente vão ouvir falar, né? A gente já ouviu falar lá em capacitores, mas vocês vão ouvir falar em o circuito possuir mais de um elemento nesse dispositivo. Dificilmente vocês vão achar um circuito com um único capacitor ou com um único resistor, que é o assunto de agora, né? Por quê? Porque às vezes a gente precisa de um valor de resistência total ou equivalente, que seria a palavra mais técnica. A gente precisa de um valor tal da resistência para aplicar no circuito como um todo, que às vezes não é o valor dos resistores que nós temos, né? Então a gente faz combinações, associações de resistores de outros elementos de circuito, também se faz associação, né? Eu já falei nos capacitores, mas a gente faz essas associações, seja de qual for o elemento do circuito, para ter um valor equivalente, diferente dos valores individuais que a gente tem, né? Por exemplo, se eu fosse numa loja de eletrônica comprar um resistor, vamos dizer que eu tenho apenas resistores para vender de 50 ohms e de 100 ohms, e eu precisasse de um de 75, eu não tenho o valor que eu preciso. Então eu vou ter que fazer combinações dos meus resistores, eu vou ter que associar até chegar nesse valor de 75, que nesse caso é um valor intermediário, né? Mas vocês vão ver agora com a explicação que, assim como capacitores, se a gente entender a divisão, né, as diferentes associações principais, que são associação em série e associação em paralelo, se a gente entender a física para essas duas associações, o que muda, quais as características, quais as propriedades de cada associação, vocês vão ver que uma delas aumenta a resistência equivalente e a outra diminui a resistência equivalente, tá? Comparando isso com os resistores individuais utilizados na associação. Se vocês entenderem bem a física, tanto da série quanto em paralelo, depois a gente pode trabalhar com circuitos mistos para chegar nesses valores equivalentes, e aí vai ser bem mais tranquilo de entender, né? Primeiro a gente precisa entender separadamente e as implicações, né? O que é igual numa associação, por exemplo, em paralelo as diferenças de potencial são iguais, né? Em série a corrente que é igual. Entender o que cada associação tem de diferente em relação uma à outra, né? E é isso que eu vou explicar para vocês. E aí nós podemos chegar até a aplicação prática de chegar em valores intermediários, que seria no caso de circuitos mistos, tá? Então, para poder fazer um comparativo, eu vou fazer um circuito com 3 resistores em série e depois eu coloco 3 em paralelo para vocês verem as diferenças, tá? É um número de exemplo, é um número hipotético. Então, vamos considerar que eu tenho uma fonte de tensão, positivo e negativo. Agora eu sei que a minha seta é do menos para o mais na minha fonte. E eu coloco 3 resistores em série. Para visualmente eu identificar, a associação em série é a mesma lógica de capacitores. É um em sequência do outro. Isso é uma associação em série. Eu tenho uma sequência de 3 resistores, um ligado no outro. A associação em série é um circuito de uma malha, que eu já vinha falando nisso antes. Um circuito de uma malha só, tá? Não tem ramificações. E vou usar 3 resistores aqui, mas eu quero calcular quanto que vale a resistência equivalente, porque eu sempre posso representar o meu circuito como se fosse um circuito de um resistor único, que é o equivalente. A fonte é a mesma, mas a minha resistência é a resistência equivalente, tá? Então, a característica desse circuito é que, como eu só tenho um caminho para a corrente percorrer, a corrente que sai da fonte aqui, e volta,
é a mesma ao longo de todo o meu caminho. A corrente que vai passar aqui no meu resistor 1, no meu resistor 2 e no meu resistor 3, ela nunca se dividiu nem nada, então ela tem que ser a mesma corrente, é a mesma do circuito equivalente. Então, as correntes são todas iguais num circuito onde eu tenho uma associação em série de resistores, tá? Lembra que V é igual a R vezes I. Se todas as correntes são iguais, mas supondo que R1, R2 e R3 são diferentes, quer dizer que as diferenças de potencial, se os R's forem diferentes, as diferenças de potencial aqui dos meus resistores vão ser diferentes. E, inclusive, elas são diferentes da minha fonte. Na verdade, a minha diferença de potencial da fonte lá, ó, está aplicado aqui nesse conjunto todo. A soma das diferenças de potencial dos resistores vai dar o que sai lá da fonte. Lembra que por conservação de energia, tudo que é fornecido tem que ser tudo que é dissipado. Claro que aqui a diferença de potencial não é energia, mas eles andam juntos, ó. Tudo que foi fornecido e tudo que é dissipado, tá somado aqui, ó. Tá? Então, meu epsilon é V1 mais V2 mais V3, nesse circuito aqui. No circuito equivalente, lembra que eu já fiz o cálculo pelo método da energia? Eu disse que a corrente era epsilon sobre R. Então, aqui, epsilon é a corrente vezes o R equivalente nesse circuito aqui. Tá? Quem que é V1, V2? Eu vou juntar aqui então, ó. Eu vou igualar isso aqui, só que aqui está em termos de V e aqui está em termos de R. Quem que é V1, V2 e V3, ó? Se V é RI, o V1, R1 e 1, V2, R2 e 2, e V3, R3 e 3. Então, eu vou juntar isso aqui, ó. Então, I vezes a resistência equivalente é V1, que é I1R1, vou só deixar na mesma ordem, ó. I2, aliás, V2, I2, R2, V3 e 3, R3. E lembra que todas as correntes valem I. Então, I vezes o R equivalente é I vezes, isso aqui é I, isso aqui é I, isso aqui é I. Eu vou colocar em evidência, ó. R1 mais R2 mais R3. Corrente e corrente são iguais. A resistência equivalente para uma associação de 3 resistores é a soma das resistências individuais. Então, característica de uma associação em série. Todas as correntes são iguais, porque só existe um caminho para a corrente percorrer, e todas as diferenças de potencial, inclusive a força eletromotriz, são diferentes, tá? Resistência equivalente é a soma das resistências individuais, dado em ohm. Para fazer o cálculo em paralelo, eu preciso que vocês saibam essa regra aqui, antes de eu mostrar a associação em paralelo, que é dada para o caso do circuito de mais de uma malha. Quando eu tenho o circuito de mais de uma malha, quando que eu vou ter um circuito com mais de uma malha? Quando eu tenho nós. Então, agora, por exemplo, se eu tivesse 2 resistores, eles não estão em uma malha só, tem uma segunda malha, ó. Tem um nó, tem uma ramificação, ó. O nó são essas divisões no caminho, ó. Então, vamos supor que eu tenho um circuito com 2 resistores aqui, ó. Não é mais uma malha. Existem mais possibilidades de caminho, tá? Então, eu tenho essa regra aqui, ó. Regra dos nós ou lei dos nós de Kirchhoff. A regra dos nós diz que a soma das correntes que chegam a qualquer nó deve ser igual à soma das correntes que saem do nó. Isso por causa da conservação da carga. Eu não posso chegar aqui com tanto de corrente e sumir o resto ao longo do circuito.
o que chega aqui tem que ser igual ao que sai, mesmo que ela se divida, tá? Então, a corrente vai percorrer o nó, vai percorrer a malha e chegar no nó, ela sai do positivo e entra no negativo. Então, ela sairia aqui, ó. Só que quando ela chegar no nó aqui, ela vai... Qual caminho que ela vai percorrer? Ela tem dois caminhos, ó. Ela vai percorrer... Se eu tenho elementos que queiram dissipar energia, ela vai percorrer os dois caminhos. Então, eu vou ter uma corrente que vai passar aqui e eu vou ter uma corrente que vai se dividir aqui no nó. Essa divisão não é igual, é proporcional à resistência, tá? Não quer dizer que I1 e I2 são iguais, eu não sei, tá? O que eu sei é que o que chegou no nó que foi I tem que ser igual ao que saiu do nó. Se chegou I1 e saiu I1 e I2, essa lei tem que ser válida da conservação das cargas, tá? Então, a regra dos nós leva em conta a conservação das cargas, a regra das malhas leva em conta a conservação de energia, que a gente já comentou. Então, ó, I se dividiu em I1 e I2, quando I1 encontra I2, ó, I1 mais I2 é I. Volta aí, ó, saiu I e chegou I. Então, eu tenho conservação da carga desde o começo ao fim, ó. Ela se divide e ela volta a formar a corrente original, tá? Então, é isso que diz a lei dos nós ou regra dos nós, tá? A lei dos nós de Kirchhoff. Então, para uma sucessão em paralelo, agora eu acho que vocês já devem ter percebido que eu vou ter a minha fonte e mais de uma malha, né? Por exemplo, aqui eu vou ter meu resistor 1, um resistor 2, ó, já fiz uns nós ali, e agora eu vou colocar um terceiro só para comparar com o meu primeiro caso lá do série que eu fiz com 3. Então, olha como é que vai se comportar a corrente nesse caso. A corrente sai do positivo e quer entrar no negativo, só que ela vai, ó, isso aqui é um nó, aqui não é nó, o nó é ramificação, ó. Aqui é nó, aqui não é nó, aqui não é nó, aqui é nó e aqui é nó. Tá? Então, cuidado, às vezes o livro coloca um ponto aqui, não é nó necessariamente. Tá? Os nós são esses 4 aqui, ó. Então, a minha corrente sai aqui, chega nesse nó. Eu vou dizer que essa corrente aqui se chama corrente I. Vocês dão o nome que vocês quiserem, mas é bom desenhar para eu saber quem é quem. Então, o I se divide nessa corrente aqui, que eu vou chamar de I1, e essa aqui, que eu vou chamar de I', porque ela não passou em nenhum número aqui. I' se divide no nó de novo, em I2, e nessa corrente, que não vai encontrar nada aqui, vai passar pelo R3 e vai voltar até chegar no nó. O que diz a conservação, a lei dos nós, né, que é a conservação da carga? A corrente que chega no nó tem que ser igual à corrente que sai, que é I1 mais I'. A corrente que chega, I', tem que ser igual à corrente que sai, I2 mais I3. Então, olha quem que é I. I é I1 mais I' é I2 mais I3, ó. Saiu I, juntou os 3 resistores, ó. I' aqui, ó, dividiu um I2 mais I3. I2 mais I3, quando se junta de novo, forma o I'. I', quando junta com o I1, forma o I. Saiu I, voltou I, conservação de carga, tá? Então, ó, a verdade é que essas correntes aqui não são iguais, elas são tudo diferentes. É diferente, tá? A corrente que sai e as que passam pelos resistores. Na verdade, a corrente total é a soma das correntes que passam pelos resistores individuais. Tá? O que eles têm em comum, já que eles estão em paralelo? Olha aqui, ó, sempre existe um caminho lá na fonte, ó. Existe um caminho lá na fonte para os terminais do meu resistor. E isso implica que as diferenças de potencial
que acabam sendo todas iguais. Lembram que capacitor em paralelo, todas as diferenças de potencial eram iguais? Aqui é o mesmo conceito, tá? Lembra também que eu sempre posso representar o meu circuito com mais de um elemento, com mais de um resistor, como um circuito de um resistor equivalente aos 3, que vai passar a corrente da fonte aqui, ó, que é a minha corrente I, né? Lembra que esse circuito aqui, ó, eu calculei a corrente lá pelo método da energia e eu vi que a corrente era epsilon sobre R. Então, meu epsilon nesse circuito equivalente é a corrente I vezes R equivalente, né? Ou I é epsilon sobre R equivalente. Então, se eu partir dessa soma aqui, ó, juntando com isso aqui, quem que é I1, I2 e 3? Lembra que V é RI, ou IR, né? Então, V1 é I1, R1, V2 é I2, R2, V3 é I3, R3. Então, eu vou juntar aqui, ó, com essa forma aqui, ó. Aliás, eu não quero saber quem é V, né? Eu queria saber quem é I. Então, meu I1 vai ser V1 sobre R1 e assim por diante. Então, olha só. Minha corrente I é, se eu pegar o circuito equivalente, ó, epsilon sobre R equivalente. I1 é V1 sobre R1. I2 mais, né? O I2, se eu isolar, eu vou cair em uma fórmula igual. V2 sobre R2 mais o I3, se eu isolar aqui, é V3 sobre R3. Lembra que epsilon, V1, V2 e V3 são tudo igual, vou chamar tudo de V, ó. Então, se eu fizer assim, ó, V vezes 1 sobre R equivalente, vou chamar isso aqui de V, de V, de V. V, tudo V. Tá? Vai ser V vezes 1 sobre R1, V vezes 1 sobre R2, V vezes 1 sobre R3. Estão vendo que o V está em todos os termos, então eu coloco em evidência, né? V e V são o mesmo, ou seja, 1 sobre a resistência equivalente é 1 sobre R1, 1 sobre R2, 1 sobre R3. Vocês já conhecem uma fórmula similar lá para capacitores, só que no caso era em série, e eu já mencionei para vocês que esse cálculo tem que ser feito nessa forma de fração e depois ser invertido. Aqui é a mesma lógica, tá? No caso de resistências em série, como a gente tinha uma soma para resistência equivalente, essa resistência vai ser maior do que as resistências individuais. Então, se eu colocar resistores em série, eu aumento a resistência equivalente. Se eu colocar resistores em paralelo, eu diminuo a resistência equivalente. E eu já fiz essa prova matemática quando eu mostrei a associação de capacitores. Aqui continua sendo verdade, só prestem atenção que essas fórmulas são invertidas, mas a relação é física a mesma, ó. No caso dos capacitores em paralelo e das resistências em paralelo, todo mundo tem a mesma diferença de potencial. Só que aqui eu estou falando em corrente, né? Então as correntes que são diferentes.